Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, estamos celebrando hoje o último domingo depois da Páscoa. Quinta-feira que vem será a Ascensão do Senhor. E depois de termos celebrado o domingo da Ascensão, celebraremos então Pentecostes. A Ascensão é a festa na qual nós comemoramos o dia em que Cristo, depois de ter ressuscitado, sobe aos céus para sentar-se eternamente à direita de Deus Pai. Cristo se vai aos céus, mas ao mesmo tempo nos assegura: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Os apóstolos estavam tristes porque Jesus dizia que iria subir aos céus e não voltaria mais. Mas o que nosso Senhor fez entre a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus foi justamente nos ensinar os meios para lhe buscar depois que ele não estivesse mais conosco. Por exemplo, logo depois da Páscoa, nós ouvimos o Evangelho dos discípulos de Emaús, no qual se lembra da presença de nosso Senhor na Eucaristia. Portanto, a primeira maneira de encontrar Jesus ressuscitado e que subiu aos céus é na Eucaristia. Por isso eu recomendo vivamente, meus caros amigos, que recuperemos o gosto pela missa e pela comunhão diária, ou ao menos a comunhão mais frequente possível. Depois do Evangelho dos discípulos de Emaús, seguiu-se o Domingo do Bom Pastor. E o Domingo do Bom Pastor serviu para lembrar que é no seu rebanho e junto dos seus pastores, ou seja, na sua igreja, que nosso Senhor se deixa encontrar. Para estar com Cristo é preciso ser católico, pertencer à sua igreja católica, estar unido aos pastores da igreja católica, o Santo Padre, o Papa e aos bispos, e obedecer os sacerdotes e viver reciprocamente na caridade. Os domingos seguintes nos ensinavam que nosso Senhor se encontra também na sua palavra. Jesus, durante esses dias que passou depois da sua ressurreição até a sua ascensão, ensinou aos seus discípulos como é que deveriam pregar e o que deveriam pregar. As leituras das missas, inclusive a da missa de hoje, serviam para dizer aos fiéis como é que eles deveriam ouvir esta pregação. Quem vos ouve, a mim ouve. Queremos ouvir a voz de Deus? Ouçamos a voz dos seus ministros. O domingo de hoje, particularmente, nos ensina que podemos encontrar nosso Senhor Jesus Cristo na oração. E por isso, ele ensina seus apóstolos a rezar melhor. Portanto, Jesus subido aos céus pode ser encontrado neste mundo, na Eucaristia, na Igreja Católica, na pregação dos bispos, padres e diáconos, e ele pode ser encontrado na oração. Estes são os meios que Jesus nos deixou para o encontrarmos depois que ele não estiver mais conosco. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu um livro inteiro chamado A Oração, que, claro, recomendo a leitura. E o mesmo santo é conhecido pela sua famosa frase: quem reza se salva, quem não reza se condena. Por isso a oração é de extrema importância. E há dois grandes inimigos atuais da nossa oração. Um é a falta de tempo e o outro é a falta de vontade. Se não temos vontade de rezar, devemos rezar mesmo assim. Porque para Deus sempre achamos uma brecha e pensamos que só devemos fazer o que nos dá vontade. Nós nem sempre temos vontade de trabalhar, mas mesmo assim, trabalhamos.
porque as contas nos esperam no fim do mês. Temos de aprender a domar a nossa vontade e rezar mesmo sem ela. Este mundo doido nos ensina a fazer somente aquilo que nos dá prazer. E, portanto, devemos provar de que se algo é essencial na minha vida e não me dá prazer, como pode ser a oração, eu o farei mesmo assim, porque é próprio das almas grandes, que sabem ser fiéis aos princípios mais nobres da vida, cumprir com estes princípios e rezar é muito nobre. Não tenho vontade de rezar? Não faz mal, rezo mesmo assim. Eu devo, claro, buscar cortar aquilo que atrapalha a minha vontade, mas não devo jamais abandonar a oração. Muita coisa na vida nós fazemos sem vontade. Ensinemos, portanto, a nossa vontade, que ela não decide o que fazemos ou não, mas que é o tanto que nós amamos a Deus que deve ditar a nossa ação. Portanto, está sem vontade de rezar? Reze mesmo assim. Outro inimigo da nossa oração é a falta de tempo. E que desculpa esfarrapada. O demônio, por sua vez, conhece bem o poder que a oração tem para afastá-lo. Por isso, inteligente como é, utiliza de vários meios para nos afastar do espírito de oração, nos acumulando com distrações e preocupações inúteis. Ele nos faz perder tempo com futilidades e cansa nosso espírito ao longo do dia, de modo a não termos força ou ânimo para rezar. Quanta gente diz não ter tempo para rezar, mas tem tempo para passar o dia na internet, sem necessidade, para ver vídeos de dancinha brega, de gato se assustando com o próprio rabo e um monte de coisa dessas. Passamos o dia a cansar o nosso espírito com coisas vãs e frívolas, e ainda temos a audácia de dizer que não temos tempo para rezar. Para rezar melhor, devemos, em primeiro lugar, rezar sempre. É uma ordem de Nosso Senhor. Rezai, orai sem cessar. Rezar sempre, ou seja, viver na presença de Deus. Rezar não é apenas recitar alguma coisa, dizer alguma coisa. Rezar é, sobretudo, estar na presença de Deus. Eu sei que Deus está comigo e eu estou com Ele. E, portanto, eu não posso viver uma vida como alguém que não se preocupa com Deus. Mas como isso é um princípio muito elevado, eu tenho necessidade, durante o meu dia, de voltar a minha atenção para isso. Opa, Deus está comigo e eu preciso estar com Ele. Ele fez o que Ele fez para que eu pudesse ser amigo dEle. Nasceu por mim, viveu por mim, morreu por mim, ressuscitou por mim. Tudo para que eu pudesse ser amigo dEle. E se eu vivo a graça que Ele me deu, Ele está comigo. E a oração é elevar a nossa alma até essa realidade. Deus está comigo, eu vivo na presença dEle. E tudo, absolutamente tudo na nossa vida pode ser feito na presença de Deus. E pode, portanto, criar esse âmbito de oração. Há uma única coisa que não pode ser feita na presença de Deus, que é o pecado, que é quando Deus se retira, porque nós escolhemos que Ele saia. Mas todo o resto da nossa vida deve ser vivido na presença de Deus. E uma mãe que com um filho pequeno não tem tempo, às vezes, para todas as devoções que gostaria, vai saber, por exemplo, oferecer a Deus a sua atividade de mãe, unida a Ele, na presença dEle, como maneira de oração. Amamentar de madrugada, levantar para isso ou para aquilo, cuidar assim ou de outra maneira, vai saber oferecer isso na presença de Deus. E a sua ação se torna algo feita junto de Deus. Assim cada um de nós, em cada um dos ambientes da nossa vida. Então, para rezar melhor, é preciso converter a nossa ideia de oração. Rezar não é recitar, não é praticar devoções. Rezar é, antes de tudo, viver na presença de Deus. Elevar a nossa alma até Deus, que está conosco e com quem nós estamos ou deveríamos estar.
Então, para rezar melhor, é preciso se converter a nossa mentalidade e descobrir que a oração é viver na presença de Deus. Em segundo lugar, é preciso alimentar este nosso pensamento, esta nossa ideia, com as devoções. Claro, porque se nós não fazemos esse esforço durante o dia de pensar que estamos com Deus, de que Ele está conosco, por meio de práticas, nós nunca vamos conseguir. Então é preciso sim alimentar a nossa oração com as devoções. Uma das melhores é a leitura da Sagrada Escritura, que nos diz, relata aquilo que Deus fez por nós. Mas também com a visita ao Santíssimo Sacramento. Se Jesus Cristo é Deus, se nós acreditamos de fato assim, se nós acreditamos na Eucaristia, se Jesus Cristo de fato está neste sacrário, em corpo, sangue, alma e divindade, e essa foi a maneira privilegiada que Ele escolheu para estar com os homens, por que é que nós não o visitamos com frequência? Por que é que nós não vamos ter com Ele frequentemente? Por que nós não realizamos aquilo que Dom Bosco diz? Quereis receber muitas graças? Visitai o Santíssimo frequentemente. Que vergonha para nós católicos ver tantas igrejas abandonadas. O Santíssimo lá, no máximo com uma luz vermelha ao lado para indicar a presença real, e ninguém para visitar. Então é a maneira perfeita que Deus escolheu para estar conosco nesse mundo, a Eucaristia. Então devemos visitar o Santíssimo, e essa visita, essa conversa com o nosso amigo, alimenta a nossa alma, e a faz viver todos os dias nessa presença de Deus, que está presente de fato neste sacrário, e que quer estar presente conosco. Eu não tenho tempo, não tenho como ir à igreja, não posso comungar todo dia, mas você tem fé, meu caro, e a fé lhe faz acreditar que se você dedicar um pouco de oração no dia, esforçar de imaginar-se na igreja, falando com Deus, oferecendo a Ele, já que pessoalmente você não pode ir, você pode muito bem fazer tudo isso pela fé, espiritualmente em casa. Por que não dedicar 5 minutos a uma visita espiritual ao Santíssimo, se eu não posso ir até a igreja? Depois, por exemplo, de ter alimentado o corpo com alimento material, por que não dedicar uma rápida visita no quarto, em silêncio, a Nosso Senhor no sacrário? Está lá, esperando como um amigo. E essa visita, um amigo nunca vai viver na presença de um amigo se de fato não o visita. E aí, não é verdadeira amizade. Quando não há convívio, quando não há essa comunhão de presença. Portanto, queremos ter uma vida melhor de oração? Vivamos na presença de Deus e alimentemos essa presença com a Sagrada Escritura, sobretudo com o Santíssimo, a visita ao Santíssimo, se possível presencial, mas também a oração do terço, que é a melhor maneira que temos de contemplar aquilo que Deus fez por nós, para que nós pudéssemos fazer algo por Ele. Então alimentemos a nossa oração, a nossa presença de Deus, com práticas da presença de Deus. Sagrada Escritura, Sagrada Comunhão e o Santo Terço. Em último lugar, devemos sobretudo pedir, assim como nos aconselha Nosso Senhor no Evangelho de hoje, tudo o que quisermos em nome de Nosso Senhor. Jesus reclama com os apóstolos hoje: pedi e recebereis. Você quer receber alguma coisa? Peça. Deus está disposto a dar, mas Deus também espera que peçamos. E Jesus diz aos apóstolos, os corrigindo quase: vocês nunca pediram em meu nome. É porque é naquele momento que de fato os apóstolos entendem plenamente a missão de Nosso Senhor. E quando eles entendem a missão de Nosso Senhor, eles entendem que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Deus, de fato se realiza na nossa vida. Porque quando a gente invoca o nome de Deus, não é possível que alguma coisa não aconteça. Se não acontecer, é porque Deus não quer, porque não era para ser assim, porque há um motivo maior, há um motivo de espera. Mas quando nós pedimos a Deus algo justo, algo bom, em seu nome, e que é favorável a nós, Deus concede, porque pedimos por Ele, que é a justiça plena, que é a bondade plena, que é a sabedoria plena, que é a providência perfeita. Então, queremos rezar melhor? Vivamos na presença de Deus, alimentemos a nossa oração com as devoções, Sagrada Escritura, Sagrada Comunhão e o Terço, e sobretudo, peçamos tudo o que quisermos em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então peçamos a Deus neste quinto domingo da Páscoa,
que nós possamos, de fato, viver de oração, viver na presença de Deus, rezar. Não tenho tempo para rezar? Ofereça a sua vida em presença de Deus. E, em segundo lugar, abandone as frivolidades do dia a dia, e a gente vai ver que encontra tempo sim para rezar. Nem que seja uma Ave Maria, mas bem rezada, nos alimenta. Basta sabermos organizar o nosso tempo, cortar as frivolidades, e nós vemos que é muito possível sim viver sem tudo isso e dando mais atenção a Deus. E sobretudo, nos falta vontade, façamos mesmo assim. Mas eu não tenho força, eu não tenho coragem. Você é batizado, você recebeu os dons do Espírito Santo, e um dos dons é a fortaleza. Então, um católico batizado, sobretudo um católico crismado, não tem desculpa para dizer que não tem força. Tem força sim, basta corresponder a essa graça. O Espírito Santo veio com o seu dom aperfeiçoar a nossa virtude. Então peçamos, está chegando o Pentecostes, o dia do envio do Espírito Santo. Está faltando força para rezar melhor? Está faltando força para encontrar Deus das maneiras aqui pelas quais Ele se deixa encontrar depois que subiu aos céus? Faça uma novena ao Espírito Santo. Está chegando o Pentecostes, peça o dom da fortaleza, peça a força, mas não vivamos mais sem dar tempo e sem dar a nossa vontade a Deus, que quer sobretudo se deixar encontrar por esses meios que Ele mesmo instituiu para que nós o encontrássemos. Queremos ir até Deus? Busquemos esses meios. Peçamos isto e esta graça a Deus Nosso Senhor e a Virgem Maria nesta Santa Liturgia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.